tá assim ao par, né, porque as crianças coetâneas estão, então a gente já precisa ter um certo cuidado, porque quem sabe está precisando de estimulação. Não teve suficiente, tá respirando com a boca aberta o tempo todo, eu preciso que a boca esteja fechada, comer de boca fechada, respirar de boca fechada. Por quê? Porque a gente só tem o dente no lugar onde ele está, porque existe uma tensão entre o lábio e a língua. E os dentes estão aqui. Então, se eu tenho um lábio que está assim, a língua vai para frente. Se a língua vai para frente, ela empurra o dente. Já se eu te tirar os dentes, vai acontecer a mesma coisa. E se você começar a ficar de boca aberta, acontece a mesma coisa. Tudo isso está aí nesse lugar onde está, porque a gente tem uma tensão. E essa tensão, ela precisa acontecer. Os dentes se mexem. Eles se mexem, os meus se mexem, os seus se mexem, só que a gente não nota tanto, porque eles têm um certo movimento. E principalmente da criança, porque ela está crescendo, você pensa que o crânio está crescendo, os dentes têm que crescer, tem que ter espaço e etc. Então, se a gente não tem isso bem treinado, a minha boca vai ficando, eu respiro pela boca, primeiro. Isso interfere na parte respiratória, porque entrada do ar pelo nariz tem uma função X, que é primeiro aquecer, porque o ar sempre está mais frio do que o corpo. A gente tem um monte de pelinho, então isso filtra algumas coisas, por isso que a gente espirra. Sim. Se eu respiro pela boca, eu perco toda essa parte, porque não tem pelinhos na boca, porque não vai esquentar, eu preciso ir vendo todas essas coisas. Então aí o que acontece? Começo a babar, porque não tenho a saliva, né? Não tem a boca fechada. Não tem, tudo isso começa a acontecer. Então essas coisas são coisas que são importantes da gente estar assim notando. Se isso está muito fora do lugar, aí a gente já pode procurar um especialista. Então, ok, vou ver um fonoaudiólogo nesse caso, porque essa pessoa vai sentar, vai treinar, vai fazer os exercícios que estejam fazendo falta e vai dar indicações para a mãe, falar, ó, vamos fazer algumas coisas assim em casa, vou precisar que você repita, porque isso aqui é que nem ir no ginásio, gente, é que nem no gym. Vou no gym, faço academia o tempo inteiro. Se a fala, ela tiver dessa forma, alterada, não está assim, acompanhando muito a idade, talvez eu tenha esses problemas, ou eu posso ter outros, por exemplo, problemas de audição, ou algum outro tipo de problema, que também o fonoaudiólogo vai fazer uma avaliação e ele vai reconhecer e daí pode indicar aonde tem que ir. Mas pensando que a gente não tem nada disso, aos 3 anos eu deveria estar com um bom léxico já, e por aí por volta dos 5,5, 6, já terminar, que são os fonemas mais difíceis, esses que são assim muito delicados, a gente está esperando. Então, por exemplo, se uma criança com 5 anos ainda troca o R pelo L, que é o URE, né, na verdade, não é o R, porque a gente tem um gutural que é o do rosa, e depois você tem o da bará, tá? E esses são pontos de articulação diferentes, e esse bará, ele é muito difícil, tá? Porque é um toque no dente e acabou, não mais o som. Então isso é assim, muito fino, né? Pum, é isso. E isso custa, então, por exemplo, por isso que existe cebolinha, né? Sim. Tá? E o cebolinha, vocês veem que ele tem mais ou menos essa idade, ele tem por aí 5 anos, 6 anos, e ele não consegue essa articulação. Balata. Né? Para falar balata e etc. Né? Mas, se eu tiver uma criança com 5 anos e meio ainda inconsistente, às vezes sim, às vezes não, e etc., está dentro da normalidade. Agora, e por que tudo isso é importante? Porque se eu estou dominando a linguagem oral, daí eu vou precisar dela para ler e escrever. Se eu não sou capaz de discernir, porque a gente também tem isso, existem crianças que não têm problema de audição, mas elas têm uma dificuldade em discernir alguns fonemas, que alguns são iguais em ponto de articulação, mas tem uma vibração de corda vocal diferente. Então, por exemplo, B e V. Então, todo este processo é um processo que vai até esses 6 anos, né, falando da linguagem. E bom, respondendo, eu acho que eu respondi a pergunta, né? Vamos para a próxima pergunta. Da estimulação, mas é porque é muito complexo, por isso que é tão grande a resposta, porque não é assim uma coisinha simples. Na verdade já até respondeu algumas perguntas aqui. Bom, quais exercícios podemos fazer no dia a dia? Eu acho que já respondeu, né? Tipo, é conversar, você não aprende a falar sem falar. Claro, é conversar, ou esses exercícios que eu digo,
ponha um pouco de dificuldade. Se você quer brincar, né? Tudo que essas coisas que a gente faz mesmo. Faz mover. Lá. Você, todas as onomatopeias, quando a gente está fazendo com a criança, tudo isso são exercícios excelentes. A abelha, a vaca, tudo. Os sons que cada animal faz. As onomatopeias são super boas. Toda essa coisa assim de posso usar o canudinho para tomar o suco no começo, depois tem que usar o copo. Mas, por exemplo, eu posso brincar de assoprar coisas com o canudinho, entendeu? Tudo que você sinta, encher bexiga, né? Porque isso faz força. Se quer por alguma coisa a mais, brinca com isso. Brinca com essas coisas, que legal. E o que você acha sobre o desenvolvimento da fala, né, nos anos iniciais de uma criança bilíngue? Porque você estava me contando que você acha que a Bia, não, que você observa. Que eu sinto que a compreensão para ela, para os dois idiomas é igual, só que a fala com relação às crianças que estão no jardim dela, por exemplo, que falam só espanhol, ou mesmo para as crianças que nasceram mais ou menos na mesma época que ela estão no Brasil e falam só português, é um pouco mais atrasada, eu tenho essa sensação. Sim, provavelmente mais lenta, porque na verdade ela vai ter que escolher. Porque de alguma maneira ela está acostumada a escutar as duas coisas. Tá, porque a gente realmente faz o esforço de em casa falar só em português com ela. E é óbvio que no jardim eles conversam só em espanhol com ela, a gente sai da rua só em espanhol. E eu também tento responder ela na língua que ela me fala. Vamos dizer, se ela me fala alguma coisa em português, eu sigo a frase em português. Se ela me fala em espanhol, eu tento seguir em espanhol. Pra ela começar a perceber essa diferença. Tanto que é bem interessante, se a gente entra no elevador, ela cumprimenta com olá, mas se eu chego lá na escola, ela me diz oi. Mas ela fala menos do que outras crianças da mesma idade que ela. Mas isso é um pouco natural, porque na verdade ela tem que escolher duas coisas. Esses pontos de articulação que eu estou te falando, eles são um pouco diferentes, porque cada idioma tem o seu, então assim ela vai ter que aprender os dois, né? E na hora dela ser fluente, né, não sai tão rápido como você está exposto só a um idioma. Eu nunca tinha pensado dessa forma, mas você aumenta a quantidade de coisas que ela tem que aprender, né? O vocabulário é dobrado, a fonética é dobrada. Exato. Nem toda fonética é dobrada, mas vai ter mais, né, do que só um idioma. E tem outra coisa. Existem palavras em português e em espanhol que são iguais, né, tanto na emissão, mas tem significados diferentes. Então, que ela já compreenda, já tá bom. E ela tem que captar tudo isso. Então, uma criança que está exposta a dois idiomas, ela precisa captar e daí ela tem que começar a reproduzir. Então, é um pouco mais lento, é esperado que isso seja um pouco mais lento. Agora, o que é importante é organizar a bagunça. Se eu falo qualquer coisa em qualquer lugar, isso também fica misturado. Sim. Então, assim, isso que você está falando, os dois pais são brasileiros, então em casa a gente fala português. E isso é o tema. Eu falo português em casa. E daí quando eu saio da porta para fora, todos falamos, ou falo com os meus pais em português e falo com o mundo em espanhol, e eles falam com o mundo em espanhol, mas se a gente fala entre a gente porque senão é muito confuso, eu vou começar a falar tudo misturado, misturado, eu falo tudo misturado, que pra você que fala dois idiomas, tudo bem, mas e pro cara que fala só espanhol? Não. Interessante, porque ela consegue diferenciar. Ela chama a gente de mamãe e papai. Só que esses dias a gente estava no elevador e tinha outras pessoas e ela me chamou de mamá. E eu fiquei assim, uau, eu fiquei surpresa, porque por ela ver, porque eu acho que a pessoa perguntou, essa é, quem é essa? E ela falou, essa é minha mamá. Então ela já conseguiu, sabe, fazer essa troca. E ela nunca chama a gente de mamá e papá, mas naquele momento, com outra pessoa que estava falando com ela em espanhol. E principalmente porque ele perguntou quem é essa pessoa em espanhol, tá? Essa é minha mamá. Tá bom, e a resposta é em espanhol. Então tá ok. Agora, isso é super importante. Digamos que toda a família, você veio morar aqui, toda a família do seu marido é chilena e etc. E a Bia nasceu aqui, tá? Mas, puxa, eu quero que ela fale português. Então você fala português com ela e o papai fala espanhol com o resto do mundo. Eu tenho essa comunicação. E, obviamente, a pessoa, o pai nesse caso, ou quem seja, vai ter que fazer esse esforço de, pelo menos, escutar esse idioma, que é outro, porque esse pode querer saber falar, mas pode ser que pelo menos saber interpretar, né? Entender e responde, porque o papai não fala português, mas ele entende, então, ok, aqui. Isso precisa ficar claro, porque isso ajuda a criança a falar, aqui
mudei o switch, eu falo com isso. Daqui pra fora, eu sei como é que eu tenho que me... Não quer dizer também, gente, que de repente não vai haver uma confusão e etc. Vai sair uma coisa, porque sai pra mim, imagina. Passa um período que eles trocam, e que nem eu falei, que ela escolhia também. Por exemplo, aqui no Chile, pro sim, eles não falam só o sim, né? Eles falam de A. Ela foi ali até quase os 2 anos falando só de A. Então não era nem sim, nem se, era o de A. Ou a gente pode dizer tá também, né? Porque ou tá. Mas aí ela vai evolucionando, ela vai evoluindo, entendeu? Ela vai evoluindo e ela vai separando. Mas a gente tem que ajudar isso, porque na verdade isso não é uma escolha dela e é a gente que está expondo, né? Sim. A criança, esse tipo de coisa e etc. Se eu vou falar com ela num idioma, eu espero que ela me responda no idioma. Também é uma opção. Por exemplo, na minha casa todos falavam italiano, mas ninguém esperava que a gente falasse italiano. Tá? Então assim, eu não falo italiano de pequena. Eu entendo tudo, mas de grande eu tive que aprender. E mas isso é uma opinião da Mônica, eu acho isso um desperdício. Você tem a possibilidade de outro idioma fácil, né? Sim. Depois, quando você cresce, você tem que incorporar, e essa incorporação é mais difícil. Trabalhar em cima, e nunca vai ficar perfeito também. É assim, eu já moro há 3 anos aqui, eu falo espanhol, todas as pessoas me compreendem. Mas eu abro a boca e eles sabem que eu não sou daqui. Eles podem entender tudo que eu falo, mas, de onde você vem? Nunca vai ficar... Claro, sim, é que a gente tem essa expectativa, né? Eles estão com folha em branco, né? Você não tem que ficar aprendendo verbo, depois você tá grande, né? Conjugar, tudo. Sim. Porque essas coisas ficam mais difíceis depois, porque a gente tem menos flexibilidade. Mais é importante estabelecer isso, porque a gente precisa trocar de switch, né? Porque tem certas coisas, certas pressões que num país elas funcionam bem e outras não. Então assim, você vai aprendendo essas sutilezas que também são boas se eu tenho um treinamento. Vou fazer aqui, e claro, eu posso falar cá, e aqui não vai ficar nem tanto, né? Essas coisas acontecem mesmo, lentifica, mas o que eu digo assim, para facilitar esse processo é isso. Vamos organizar como é que vai ser. Então, se eu falo português aqui com essas pessoas, e daí, obviamente, os pais vão definir se eles vão esperar que a criança fale. Então, por exemplo, se ela fala com você em espanhol, aí você também define se você vai responder em espanhol, né? Se você vai aceitar o espanhol. Dizer assim, não, vamos falar só português. Eu tento responder ela no idioma que ela fala quando a gente está em situações em público, principalmente. Quando a gente está só nas duas, falou em português, só respondo em português, ela fala alguma coisa em espanhol, sigo em português e a gente volta pro idioma. Quando a gente está em público, aí eu vou pro idioma que tá meio do local e tudo mais. Mas isso é uma regra, entendeu? Que ela já vai aprender. Ela sabe que é assim. Né? Então é importante que isso fique claro, fique claro para ela, porque isso ajuda, né? Ajuda onde que eu tenho que me colocar ter a percepção. E ter essa percepção de diferenciar exatamente onde é que eu tô e o que eu tenho que mudar aqui. Né? Surgiu uma outra pergunta agora, porque é uma dificuldade que eu já vi algumas mães tendo, de quando os filhos chegam ali naquela idade dos 5, 6 anos, eles meio que, quem tá aqui no Chile, por exemplo, e tá na escola em espanhol, tudo em espanhol, meio que vão deixando de querer falar português, e você fala em português, eles respondem em espanhol, e tem essa fase de meio que querer largar o idioma que é o secundário, vamos dizer assim, que não é o que ele usa na escola, não é o que ele usa frequentemente. Você tem alguma dica para ajudar a continuar? Eu acho que é estabelecer um acordo de que português é a língua que a gente fala. Se ele não quiser falar, eu acho que talvez tentar, porque a gente não pode muito. Eu acho que é difícil você obrigar. Que na verdade quando você quer forçar, acaba criando na verdade aí aquela antipatia com a língua, né? E eu acho que é até pior, porque quando você cria aquele sentimento de puxa, que saco, tá me pedindo pra falar isso aqui de novo, não quero, né? O que eu percebo é que às vezes falta esse tato de insistir, mas de uma forma leve. Mas eu acho que insistir de forma leve é continuar usando, né? E continuar usando o idioma, falar, gente, vamos falar português em casa e etc. Não desistir, né? Não desistir, porque se você deixa, mas vai complicar na hora de aprender a escrever. Sim, gente, vai ser um pouquinho mais difícil, mas, por exemplo, se o idioma falado dentro de casa é só um idioma, né? Digamos assim, é só o verbal, vamos se concentrar então que a escrita seja aprendida no idioma
do colégio e etc. Mas, por exemplo, como é que a gente pode incentivar? Te dou de presente um livro em português. Essas coisas também fazem parte. Vamos ler os bichinhos, vamos fazer em português. Então vamos fazer. A gente pode ver televisão, a gente pode ver um filme. Aqui em Santiago também, para quem não sabe, tem alguns grupos que se reúnem, as crianças só brasileiros, ou filhos de brasileiros, se reúnem para tentar fazer atividades que envolvam só o português. Eu tento ligar com frequência sempre para os avós e para as pessoas que a gente tem no Brasil, porque aí realmente não é uma opção. No nosso caso a gente até fala os dois idiomas, mas lá no Brasil não. Então meio que fazer ela entender que tem essa diferença, que é importante ela falar os dois idiomas, porque se ela quer se comunicar com a avó dela, que ela gosta muito, enfim, ela vai precisar estar falando português. E mostrar essa importância e mostrar essa diferença também, de não é igual ela fala com um tio aqui, uma amiga aqui, ela vai falar com a avó lá Eu acho isso perfeito, então ajuda, né, a ter... E a ter esse gosto pelo idioma, né? Porque na verdade assim, a gente vai tendo gosto pelo idioma porque tem a ver com a sua origem, tem a ver com as pessoas que você gosta. Então lá, a gente pode também tentar usar coisas que só estão no Brasil, por exemplo, os gibis, né, da Mônica, do Cebolinha, filmes, porque a Turma da Mônica tá lá. Apesar de que ela tem mais em outros países, etc. Mas isso aqui não é muito difundido no Chile, por exemplo. Isso pode ser um estímulo para a criança que está se resistindo. Se eu me reúno com os amigos do Brasil, então eu posso falar da Turma da Mônica, porque tem um contexto. Um contexto que tem um interesse para mim. Coisas né? que pegam a gente. Que são legais para mim, né? Não vai Guimarães Rosa com a criança, mas vai ler uma coisa né, que tem a ver com a sua idade. Por isso que eu lembro do gibi, desse tipo de coisa que quem sabe só tá no Brasil e depois quando eu for falar com os meus amigos eles conhecem, porque não serve de nada de repente o meu português com os meus amigos num contexto que é o contexto onde eu já estou mais dominando, né? Mais acostumada. Então assim, talvez pegar algumas coisas que sejam realmente brasileiras, se eu vou escutar música brasileira, tá bom, aí não precisa ser só de criança, né? Mas eu gosto de bossa nova, vou escutar, porque as crianças também têm gosto por música. Meu sobrinho, quando ele era pequeno, ele gostava de cantos gregorianos, entendeu? Fazia parte, ele era muito eclético, mas ele tinha mas tem música infantil brasileira também. Também. Quem não cresceu escutando uma Xuxa, né? Sei lá, os 5 patinhos foram passear. Isso. Por mais que exista em espanhol, mas você pode colocar em português. Claro, então... mas também o gosto da casa, né? Não sei, você gosta de MPB? E eu escuto e a criança gosta. Sim, eles escutam o que a gente escuta. Claro, e vão gostando de algumas coisas e não de outras, né? Então, por exemplo, isso também pode ser. Não sei, escutar um Vinícius, uma coisa que é tão... E que todo mundo vai falar, porque você fala de Vinícius de Moraes, as pessoas sabem quem é. E aqui também, então não fica fora de contexto. Isso. E uma pergunta que me mandaram também foi: a minha criança começou a ter gagueira com 2 anos e meio. Como que eu posso ajudar ela?